Hoje a nossa conversa aqui com o Felipe Amaral é sobre negócios sustentáveis. A gente conversou bastante no bloco anterior sobre alguns aspectos disso, mas para completar um pouquinho o nosso raciocínio de antes, Felipe, nós conversamos sobre essa repercussão com relação às outras empresas, enfim, sobre aquilo que fica no entorno, né, que orbita ao redor do negócio que a gente está mencionando. Mas olhando para dentro, vamos falar do próprio funcionário, aquele que participa desse procedimento. O que a gente espera de mudança ali? Então, acho que tem grandes mudanças nesse caminho, da relação que a empresa tem com o funcionário, que aí eu não vou entrar em detalhes o que é, não sou nenhum sindicalista para estar reivindicando aqui pelos funcionários, mas é a relação de como que tu trata o teu funcionário, como é que é essa relação. E hoje o que a gente vê em muitas empresas, que a questão da hierarquia, a pessoa que tem poder, de repente usa esse poder de uma maneira acima do normal ou do esperado e pode prejudicar, enfim, o funcionário de alguma maneira, seja da maneira como lida com o funcionário, como trata. Isso é uma coisa simples que, enfim, acontece em todas as empresas e eu acho que quem sai perdendo é o funcionário, é a empresa, é a relação disso tudo. E os funcionários, eles já, hoje em dia a gente já pode falar que o mercado de trabalho brasileiro já está tendo, estou falando agora me referindo a esses funcionários, já está mais consciente e preparado para receber essa ideia? Ou ainda falta muito para fazer? Acho que ainda falta bastante. Assim, a gente tem uma nova geração, as pessoas normalmente mais novas que já nasceram num mundo um pouco diferente, acho que tem mais essa visão. Agora, dizer que os funcionários já estão preparados para isso, acho que não. E aí eu acho que é papel da empresa poder criar ambientes para que esses funcionários comecem a entender o que é sustentabilidade e qual é a relação da sustentabilidade com o negócio da empresa. E a escola? A escola, pelo menos aqui no Brasil, a escola já trata esse assunto dessa forma? A escola vem tratando muito a questão ambiental. Então, hoje, se tu pegar crianças, normalmente tem uma consciência ambiental de coisas simples maior do que pessoas mais velhas. Tipo feijãozinho. Exatamente. Ou escovar os dentes com coisas muito simples que elas já nasceram fazendo assim e de repente veio um pai fazendo, de repente desperdiçando água e aquilo está errado. Então é uma outra maneira de pensar. Então essas pessoas mais jovens que entram nas empresas, que eu acho que dão uma oxigenada, mas também acontecem conflitos, né? Porque bate de frente com uma geração talvez que não enxergue dessa maneira. Porque na verdade eu acho que o maior corpo diretivo ainda não passou por isso. Só viu a ideia de criar aquele grãozinho de feijão, né? E pensa, claro, na proteção com papel, enfim, gastar menos papel, esse tipo de coisa. Bom, daí chegamos nós lá, com a ideia de a gente transformar esse negócio em algo sustentável. Qual é, assim, o primeiro diagnóstico, a primeira entrada, a primeira visão que vocês fazem disso para ver o estado em que as coisas estão nessa empresa? O primeiro passo seria justamente isso que tu falou. Então, ter um diagnóstico, ver o que a empresa faz, qual é o negócio da empresa e quais são as ações que ela já faz e que ela denomina sociais ou ambientais. A partir daí, a ideia é educar os funcionários para poderem entender o que é isso. E aí, tu tem a oportunidade de envolver eles em algum tipo de ação que tenha o conceito de sustentabilidade e às vezes pode ser coisas muito simples, mas que tenham a ver com o negócio. Então, assim, o que a gente estava conversando antes, pode ser muito banal, de repente a questão de economizar papel, reduzir o consumo de energia de água, pode ser banal, mas ao mesmo tempo que de repente está preservando uma questão ambiental, para a empresa ela está economizando dinheiro, ela está reduzindo custos, e assim vale a pena. Então, essa é uma maneira de começar a colocar o funcionário para também vestir a camisa da sustentabilidade, que pode ser dessa forma básica, mas pode ser de uma forma mais complexa, pensando na estratégia do negócio. Então, seria isso, primeiro educar essas pessoas, envolver eles em algum tipo de ação e depois fazer um relatório, que aí a gente tem alguns relatórios internacionais, como o GRI, que são relatórios que fazem um diagnóstico da empresa, como é que ela está em todas as relações com todos os públicos que ela se envolve. E aí, a partir desse diagnóstico, a empresa passa a ter processos que olham para questões de desenvolvimento sustentável que antes eram deixadas de lado. E aí, depois que é feito esse diagnóstico, a empresa já conhece, já está no processo, a ideia é que os produtos e serviços que a empresa fornece começam a ter esse conceito de sustentabilidade. Então, criar um produto que vai vender, que vai dar lucro, mas que ele não prejudique as pessoas ou que ele não prejudique o meio ambiente. Isso seria o terceiro passo que a gente chama de inovação sustentável.
E isso tem a ver um pouco com a questão do ISO também, ISO 14001, a gente inclui isso dentro dessa mecânica toda da sustentabilidade? É mais ou menos, o ISO vem para regular, né, para criar um processo. Então, na parte da qualidade, quando foi criado, aconteceu isso, criou um processo, as empresas começaram a fazer isso e o negócio realmente funcionou. Na parte de responsabilidade social é o mesmo, então a gente tem o 14.000, que é da parte do meio ambiente, e agora está sendo lançado a ISO 26.000, que é de responsabilidade social. Então, é uma norma que vem para regular isso. Felipe, você falou no primeiro bloco essa questão de que São Paulo, por exemplo, é um estado que já está analisando, já está mais, é a vanguarda então disso, né? Como é que a gente insere o Rio Grande do Sul nisso? Nós estamos tão atrasados assim em relação aos demais? Ou enfim, coloca a gente aí nesse ranking. Eu acho que é uma grande oportunidade, assim, porque a gente na Semente, quando a gente enxerga, por exemplo, problemas, a gente enxerga de uma maneira diferente, a gente enxerga como oportunidades. Então, se tem um problema social, um problema ambiental, uma oportunidade de criar um negócio para resolver aquilo, que vai dar dinheiro, que vai resolver. Então, não que o Rio Grande do Sul esteja cheio de problemas, acho que todos os estados têm muitos problemas, mas eu acho que aqui a gente está num momento de dar esse segundo passo. Acho que o conceito de responsabilidade social e sustentabilidade já está entrando nas empresas e agora é o momento de pensar de uma forma mais estratégica. Como é que tu vê um empreendedor no futuro sem pensar nisso que nós estamos falando? Como é que fica isso? Eu não enxergo esse empreendedor. Esse empreendedor que não tem essas questões eu não enxergo, porque alguém que vai começar um negócio hoje e que espera daqui 20, 30 anos que o negócio esteja prosperando e não tem esses valores, a relação do desenvolvimento sustentável, eu não acredito que daqui 20, 30 anos esse empreendedor vai estar com o negócio de pé ainda. Então quer dizer que o empreendedor hoje que acha que faz um desenvolvimento sustentável, plantando árvore, mandando dinheiro para uma creche, ele já está ficando para trás? Exatamente. A coisa vai a esse nível de profundidade. Bom, isso, claro, ainda é pouco ensinado, a gente já conversou antes aqui. Mas onde é que o empreendedor ou a pessoa que nos assiste vai encontrar um pouco mais sobre isso, vai conseguir entender mais profundamente o que é isso? Talvez até estudar um pouco mais para ter uma compreensão. Onde é que você recomenda que procure isso? Então, a gente tem hoje várias referências no Brasil e no mundo de responsabilidade social e sustentabilidade. E vários cursos, na verdade, que vêm estimulando para empreendedores jovens que criem negócios sociais ou negócios sustentáveis. Então, a própria Semente, um dos braços que a gente atua, que é para empreendedores, a gente tem um curso de empreendedorismo sustentável, que em 9 horas a pessoa faz o curso e no final sai com uma ideia concreta de um negócio sustentável que vai resolver um problema, vai ajudar as pessoas de alguma maneira, ou vai resolver um problema ambiental e isso vai ser lucrativo. Então, hoje tem várias possibilidades. Então, no Brasil, se for pensar como referência, tem o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social em São Paulo, que é uma grande referência. A própria GRI, que eu mencionei, que faz essa parte de reporting, de relatórios, é outra referência. E aí tem organizações menores que estão começando, que são muito interessantes. Uma delas é a Artemisia, que é em São Paulo, e que trabalha só com empreendedores para formar empreendedores sociais, que criem negócios que tenham um impacto social positivo. Visto de um outro lado, agora a gente vai para o outro lado, o pessoal que está nos assistindo, que é um consumidor, digamos assim, disso. Como é que o consumidor deve analisar, se portar, como é que ele avalia essa questão da sustentabilidade? Ele já tem hoje parâmetros para ver isso nas empresas? Esse é o desafio. Então, outra questão da sustentabilidade é a questão de transparência. Então, quanto mais transparente a empresa for, mais o consumidor vai poder optar por uma empresa ou por outra. Eu acho que o consumidor talvez seja quem tem o papel mais importante nessa história. Talvez ele seja o juiz disso? Exatamente, é ele que compra, é ele que decide. E essa relação com o consumidor, como é que vocês avaliam que tem que ser comportado da empresa? Agora eu vou voltar para o lado de cá. Como é que a empresa entende, sonda, diagnostica isso frente ao consumidor? Tem jeito também, tem algum método para isso, para ver essa inter-relação da sustentabilidade? Acho que sim, eu acho que as empresas que estão na vanguarda disso, então vou citar de novo, questão de Natura. A pessoa quando fala em Natura ou vai comprar o produto Natura, a questão de sustentabilidade vem junto. E esse vem junto, acho que é algo a mais, que de repente... Considera uma embalagem, então, se agrega como uma embalagem do produto. Pode ser, de forma bem prática, uma embalagem, mas eu acho que é mais a força da marca. A força da marca que a empresa traz, enfim, para o desenvolvimento sustentável e também vai da questão de como passa as informações, né? Então, por exemplo, se a empresa não comunica o que ela faz ou como ela se porta, como é que o consumidor vai decidir de quem comprar?
E hoje ainda isso é um pouco escondido, então a gente tem muito marketing em cima de sustentabilidade e o consumidor às vezes tem poucas maneiras de descobrir realmente o que a empresa faz ou não faz. Cada vez menos por causa, eu acho, da internet, da questão da plataforma virtual e hoje todo mundo poder estar comentando e conversando sobre as empresas sem as empresas estarem regulando isso. Então, acho que isso é um avanço. Felipe, eu quero te provocar um pouquinho, me surgiu aqui um ponto nisso. A gente fala disso, mas tem uma coisa meio paradoxal nisso. Cada vez mais o mundo está poluído, está desmatado e tudo mais. E várias dessas empresas que a gente poderia citar, não vai citar aqui, na verdade, por via indireta ou direta, ainda contribuem para isso. Não falta ainda uma caminhada grande demais para isso aí? Falta. Mesmo as empresas que hoje a gente diz que são referências, elas ainda estão muito além do que é ser uma empresa sustentável. Então, se tu me perguntar, existe alguma empresa sustentável no mundo? Eu não conheço. Mesmo aquela que faça reflorestamento, afinal, né? Exatamente, porque tem várias questões que não estão ligadas ao negócio, que depende da maneira que ela trabalha, isso fica em dúvida, né? Então, eu desconheço uma empresa que seja 100% sustentável em todos os seus processos. Você falou antes do primeiro bloco que, na verdade, lucro é uma coisa... lucro, porque, afinal de contas, é de lucro que vivem, né? Uhum. O lucro é uma coisa para se ver no futuro, é um processo ainda evolutivo para chegar nisso. Mas, pelo que nós conversamos hoje aqui, de noite, esse lucro aparece bem mais cedo. A gente está falando da marca, a gente está falando de uma questão anímica dos empregados, do pessoal que se envolve com esse negócio todo, inclusive os terceiros, nós citamos um exemplo do supermercado, enfim. Uhum. Mas a pessoa assim que tem um negócio pequeno, ela vai querer ver isso e vai procurar qual é a primeira coisa que ela vai marcar para poder imaginar que pode dar lucro nisso. Pode dar um exemplo para a gente? Um negócio pequeno. Isso, vamos supor, eu citei antes o exemplo do restaurante. Se um restaurante ou um outro estabelecimento pequeno vai querer usar isso como uma marca, onde é que é a parte assim que ele pode ligar isso, que fica mais destacado? Então, acho que pensando no caso específico do restaurante, acho que tem um papel muito grande na questão do seu fornecedor, né? De quem que ele está comprando. Eu acho que isso já é um grande começo. Né? Tá ok. Obrigado pelo esse nosso bate-papo aqui, Felipe. Foi um bom tê-lo aqui no Almanac. A gente vai se encontrar aí no nosso próximo programa. E se você quer ver mais desse nosso programa, quer revê-lo, veja, consulte a programação do seu canal ou pelo nosso site almanacimpauta.com.br. E dúvidas? Tá aí o site da Semente Negócios Sustentáveis para lhe dar uma ajuda. Boa noite e até nosso próximo encontro.